pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. E nessa aula eu vou explicar para você como você deve colocar a sua hipótese e o seu objetivo no texto. Então vou mostrar aqui um exemplo para você de como você deve redigir a sua hipótese no momento que você está escrevendo um projeto de pesquisa, uma monografia de TCC, uma dissertação de mestrado. Então esse exemplo você vai pegar ele e vai olhar para o seu trabalho e ver a melhor maneira em que você pode aplicar esse conhecimento que eu vou mostrar aqui para vocês. Como redigir uma hipótese e um objetivo no seu projeto de pesquisa, no seu TCC. Então vamos lá? Nós temos esse trabalho. Aqui, nessa parte em azul, ele está mostrando o que a abelha pode ser importante e promissora no controle biológico de pragas. Então, o controle biológico de pragas é uma forma de controle muito importante biologicamente, agronomicamente. Com seus estudos, ele percebeu que a abelha ela produz importantes, promissores e inimigos naturais. Esses inimigos naturais, eles já são, indiretamente, esses inimigos naturais já estão transportando uma bactéria que combate uma doença na macieira. O pesquisador, já com seus estudos, com a sua revisão de literatura, ele pensou, opa, se naturalmente a abelha produz um inimigo natural de uma doença muito importante que ataca a macieira economicamente, então por que não colocar em larga escala essa produção, para a produção de um filme, de uma cera? E aí, essa cera ser então utilizada em larga escala. Além disso, ele percebeu um segundo problema. O primeiro problema são essas doenças na macieira. E o segundo problema que ele percebeu é que os apicultores do Nordeste, eles estão subutilizando os subprodutos que a abelha produz. Economicamente, está sendo até ruim para esses apicultores, porque se eles não estão utilizando todo o potencial, isso está sendo ruim economicamente para os produtores. Justifica fazer a pesquisa dele. Existe um problema sério de praga na macieira. A gente pode combater com controle biológico de pragas. E isso pode gerar renda para os apicultores do Nordeste. E a hipótese é a seguinte. Depois que ele apresentou esse cenário, a abelha produz e pode produzir esses inimigos naturais para pragas na lavoura, ele então trouxe aqui a hipótese no texto dele. Olha só como ele escreveu a hipótese. Entretanto, se propõe neste trabalho testar a hipótese. Qual é a hipótese? De que a cera da abelha pode prover um filme alternativo para a criação de parasitoides. Por que esse entretanto aqui? Por que ele usou esse entretanto? Porque aqui ele está dizendo que os apicultores do Nordeste do Brasil utilizam apenas para a cera, para a produção da cera alveolada. Então estão subutilizando. Então poderia produzir ainda essa cera produtora de parasitoides, que seria um produto de controle biológico de pragas. Essa é a hipótese dele. Está sendo subutilizado. E a minha hipótese é que eles podem sim criar um filme, pelos meus estudos. Agora vamos ao objetivo. Portanto, concordando com a minha hipótese, o objetivo desse estudo é determinar o custo de produção para este filme alternativo para a criação de parasitoides. Então, por que ele tem que avaliar o custo alternativo? Porque não é a qualquer custo que isso vai ser uma renda para os produtores, que isso realmente vai ajudar os produtores. E tanto para combater as doenças da macieira, também será promissor para os apicultores. Então você entendeu a importância, a relevância desse trabalho, o que justifica fazer esse trabalho, está sendo subutilizado, existe um potencial. Vamos avaliar qual é o custo que esses produtores teriam para a produção desse filme e colocar em larga escala um controle biológico de pragas para a macieira, já que isso já é um problema econômico para a nação. Então, pessoal, é dessa forma que você deve redigir a sua hipótese e o seu objetivo. Você tem que apresentar a problemática, uma problemática social e científica. Aqui, nesse caso, não foi apresentado uma problemática científica, mas foi apresentado apenas um problema social. Você tem que apresentar um problema social e científico. Depois que você apresentou o teu problema, você vem com a tua hipótese. E a tua hipótese ela foi baseada na revisão de literatura, em todos os teus estudos que você já fez, no teu conhecimento, das matérias das disciplinas do mestrado e da graduação que você fez. Lançadas as hipóteses, você vem com o objetivo. O objetivo é determinar, usando um verbo de ação, o custo de produção para o filme alternativo. Depois dessa parte, ele então vai estabelecer qual é o material e métodos dele para avaliar esses custos, para testar essa hipótese. É uma alternativa boa ou não? Eu espero que você tenha entendido não só o conteúdo desse trabalho, mas como você deve redigir a sua hipótese e o seu objetivo, para que você tenha um exemplo. Meu nome é Jana Borgo e nesse canal eu trago assuntos primordiais para sua aprovação no mestrado. Se você gostou, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder você. Um grande abraço!